Vamos lá. Já tá gravando. Vou compartilhar aqui. A janela. Ok. Então, a gente vai ver aquela parte de seno, cosseno e tangente, principalmente seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis, que é 30, 45 e o 60. Então, a gente tem lá as razões trigonométricas. A gente fez uma revisão na semana passada das relações métricas no triângulo, que foi o teorema de Pitágoras, e aquela h ao quadrado igual a mn, b ao quadrado igual a am, c ao quadrado igual a an, e a h é igual a bc. Fizemos a revisão da relação métrica. Aí a gente ficou faltando, e fiz teorema de Pitágoras também, ficou faltando revisar razões trigonométricas e da aula de hoje. Razões, isso aqui é mais rápido, assim, enquanto revisão, não tem tanto conceito, é mais prática e exercício, então vai um pouquinho mais rápido essa parte dessa revisão. A gente tem, né, que primeiro, para a gente usar razões trigonométricas, tem que ser triângulo retângulo, então tem que ter esse ângulo aqui de 90 graus, sempre. De frente para o ângulo 90 é sempre a hipotenusa, os outros dois lados são catetos, mas a partir do momento que eu tenho um ângulo alfa e um ângulo beta, que eu defini aqui, né, que eu pintei de azul e de vermelho, os catetos ganham nomes diferenciados. Então, de frente para o ângulo vermelho é cateto oposto, ó. Botei aqui de vermelhinho, ó, cateto oposto. De frente para o ângulo azul também tem cateto oposto. Cateto oposto é sempre o cateto que fica de frente para o ângulo, tá? Oposto ao ângulo mesmo, tá? De frente. Então, ele vai mudar. Se for o ângulo alfa, vai ser esse lado. E se for de frente para o ângulo beta, vai ser esse lado. Então, vai mudar o cateto oposto e o adjacente dependendo do triângulo e da posição do ângulo. A mesma coisa vai ser o adjacente. Adjacente significa ao lado. Então, quem é o lado que está ao lado do ângulo beta? É esse lado aqui, que está aqui, ó, que eu coloquei de cateto adjacente aqui de azul. Mas é claro que ao lado do ângulo alfa não é esse lado, é o outro. Então, esse aqui que vai ser o adjacente. Então, a hipotenusa, ela fica fixa aqui de frente para 90, mas o cateto oposto e o cateto adjacente, ele, entre aspas, se mexe dependendo do ângulo que você esteja estudando. E aí, as relações métricas que vamos estudar são seno, cosseno e tangente, tá? São as relações métricas, tudo. É o meu sono. Razões trigonométricas são seno, cosseno e tangente. Seno sempre vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno sempre o cateto adjacente sobre a hipotenusa e a tangente sempre o cateto oposto sobre o adjacente. Então, aqui, por exemplo, né? Se eu quisesse calcular o seno, cosseno e a tangente, né? Desses dois ângulos, o alfa e do beta, eu teria que fazer umas substituições embaixo, tem as contas, tá? Mas eu vou fazer aqui do lado para gente, para aproveitar aqui o espaço. Então, a gente tem aqui, ó, de frente para o ângulo de 90 graus fixo, sempre fica a hipotenusa. Os outros dois lados são catetos, muito bem. E aí, se eu quisesse, vamos fazer primeiro tudo de alfa. Se eu quisesse fazer o seno de alfa é o cateto oposto de alfa sobre a hipotenusa. A hipotenusa a gente sabe que é 10, então eu poderia colocar aqui, ó, 10. E quem é o cateto oposto a alfa? O oposto é quem está de frente, 6. Então, ficaria 6 sobre 10, dá para simplificar por 2, vai dar 3/5. O cosseno de alfa, ele vai ser cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, o cateto adjacente é o lado que fica grudadinho aqui no alfa, que é o 8. A hipotenusa é quem fica de frente para 90, que é o 10. E aí pode simplificar por 2 também, vai dar 4/5.
E a tangente de alfa, pela razão trigonométrica, ela é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, o oposto a alfa é o 6, ao lado de alfa é o 8, e aí pode simplificar por 2 e vai dar 3/4. E aí eu montei todas as razões trigonométricas em relação a esse ângulo alfa aqui. Se eu quisesse montar em relação a beta, que é o outro ângulo, esse lado aqui continua sendo hipotenusa, ele não se mexe, que a hipotenusa sempre fica de frente para o 90. Mas agora, de frente para 90, para beta, tem o 8. E ao lado do beta tem o 6. Então, esse aqui passa a ser o oposto e esse aqui passa a ser o adjacente. Eles trocam porque mudou o ângulo. Só que as relações, as razões trigonométricas são as mesmas. O seno de beta vai ser cateto oposto sobre hipotenusa, o cosseno de beta vai ser cateto adjacente sobre hipotenusa, e a tangente de beta vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Só que vai ficar diferente porque mudou os lados, né? Que vão ser substituídos. Então, aqui a gente teria, né? Seno de beta, cateto oposto, que é 8, sobre hipotenusa, que é 10. E aí simplifica por 2, vai dar 4/5. Cosseno de beta, o cosseno de beta é cateto adjacente, que é o 6, sobre 10, que é a hipotenusa. Simplifica por 2, vai dar 3/5. Tangente de beta é cateto oposto sobre cateto adjacente. O oposto é 8, adjacente é 6. E aí simplifica por 2, vai dar 4/3. Tá? Então, a gente tem lá que por isso que tem esse nome, né? Razão trigonométrica, que é razão. Razão é fração. Então, quando a gente está trabalhando com razões trigonométricas, a gente está trabalhando com frações que comparam lá, né? Proporções relacionadas às medidas dos lados. Tá certo? Entendido, Yasmin? Entendido. Beleza. Vamos descer, então, aqui no material. Mas aí é claro que eles não dão só para você fazer, normalmente não interessa muito ele descobrir o valor do seno, do cosseno e da tangente, porque existe uma tabela de seno, cosseno e tangente, que é a tabela das razões trigonométricas. Isso aí já existe. O ideal é que você use esse valor do seno, cosseno e da tangente que já existe e vai calcular. Vou até mostrar como é que é a tabelinha. Deixa eu interromper aqui essa apresentação para eu poder apresentar o PDF. Aqui, ó, vou mostrar a tabelinha. Ó, tá vendo essa tabelinha aqui, ó? O seno de 1 grau é 0,0175. O seno de 2 graus é 0,0349. O seno de 3 graus é 0,0523. O cosseno desses ângulos são esses valores aqui e a tangente são esses valores aqui. Já existe tabela de relação. Aqui eu botei só até 89 graus, mas existem tabelas até maiores de outros ângulos. É que isso aqui para a gente é o suficiente, tá? Então, qualquer ângulo de 1 até 89 graus, porque o 0 e 90, inclusive, a gente vai aprender a ver hoje, que não precisa de tabela para isso, de 1 até 89 graus, existe uma tabelinha com todos os valores do seno, do cosseno e da tangente daquele ângulo, que é o valor em decimal. Então, por exemplo, a gente achou lá 3/5, né? Se a gente dividir 3 por 5, vai dar 0,6, que é um valor decimal. É esse valor decimal aqui que foi calculado e colocado no valor dessas tabelinhas aí do seno, do cosseno e da tangente, tá? Então, foi o valor aproximado em decimais.
Então, essa tabelinha aqui, ela já existe e não faz muito sentido para a gente ficar falando de calcule o seno daquele determinado ângulo, porque o ideal é que você use o seno de determinado ângulo. Então, o problema que eu vou apresentar lá no Paint é esse aqui, ó. Ele vai usar uma dessas medidas aqui, porque o ângulo é 37 graus. Deixa eu até conferir aqui, se não é 37. É 37. Então, os valores que foram tirados lá do seno, do cosseno e da tangente foram valores aproximados, ó, 0,60. 0,80 provavelmente que vai estar lá, porque aqui é o aproximado, a gente arredonda para cima, 0,75 para tangente. Então vai ser dado no problema, para não precisar mandar a tabela, a gente retira esses valores da tabela e coloca num determinado problema se esse ângulo não for um ângulo notável. Porque os ângulos notáveis são 30, 45, 60. Se não for nenhum desses ângulos notáveis, então esse ângulo vai estar lá na tabelinha. E aí vai ser retirado dessa tabela essa informação, qual o valor do seno, do cosseno e da tangente, para poder ser usado no problema. Deixa eu parar de novo aqui, para eu poder apresentar o Paint de novo. Só fico fechando a tela. E aí a gente tem aqui, ó, o ângulo aqui, ó, dessa figura, por exemplo, é 37. Ele quer saber a altura do prédio. Não. Ele quer saber esse valor aqui, da distância do observador até o prédio, tá? Esse valor aqui, X. Muito bem. Ele deu, ó, o seno de 37 igual a 0,6, que é aquele 0,60, que é a mesma coisa, ó, 0,8, como eu previa, e 0,75, retirou lá daquela tabelinha, o seno, o cosseno e a tangente. E aí ele dá a medida, que é a distância do observador até o prédio, que é 65, e ele pede para calcular o x, né, que seria o valor aqui da hipotenusa, porque nesse triângulo aqui tem um ângulo de 90 graus. E aí o que você tem que fazer, né? Se você quer calcular o x, que é um lado, e o 65, que é outro lado, você tem que ver quem são eles no triângulo retângulo. Então, de frente para o ângulo de 90, que é o x, é a hipotenusa. A gente tem que o x é a hipotenusa. E do lado do 37, a gente tem o 65. Então, o 65 é o cateto adjacente. Então, se eu uso cateto adjacente e hipotenusa, a única medida que me dá essa relação, né, de cateto adjacente com hipotenusa é o cosseno. Por isso que eu vou ter que usar o cosseno de 37 que foi informado, que é 0,8. E aí eu pego esse valor de cosseno de 37 e substituo por 0,8. O cateto adjacente é 65 e a hipotenusa é x. Eu faço a substituição de tudo. Multiplico aqui cruzado, boto um embaixo, vou multiplicar cruzado. 0,8 vezes x é 0,8x, 1 vezes 65 é 65. Esse 0,8 que está multiplicando, vem para cá dividindo. Quando você dividir, vai achar 81,25 metros, que é o valor, então, dessa hipotenusa. E aí, deixa eu printar aqui meu PDF de novo. Assim que a gente descobre nos triângulos os valores dos lados desconhecidos, que é o interessante aí da trigonometria, descobrir o valor do lado e não do seno, do cosseno e da tangente. E aí, para a gente poder usar, além dessa tabelinha, tem os ângulos notáveis. Os ângulos notáveis de 30, 45 e 60, eles saem de algumas figuras geométricas importantes, tá? Como, por exemplo, o ângulo de 45. Como é que foi achado, né, no ângulo de em relação ao ângulo de 45, qual era o valor do seno, do cosseno e da tangente? Então, foi a partir da medida do quadrado. Eu vou até baixar aqui a figura, já printar um pouquinho mais para baixo, que já tem essa relação, tá? Ali um pouquinho de teorema de Pitágoras, a gente vai ver isso aqui. Deixa eu só dar um print mais específico. Então, a gente tem o seguinte, ó. Aqui nesse triângulo, nesse quadrado, perdão, no quadrado todos os lados são iguais, né? Mas se eu for considerar aqui
chamar esse lado de L e esse lado de L aqui, como você está vendo, e a gente traçar essa diagonal aqui do quadrado, essa diagonal D, eu consigo achar o valor dela em função do lado, aproveitando aí que a gente já está vendo função também, usando o Teorema de Pitágoras. No Teorema de Pitágoras, a gente tem hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Só que aqui a hipotenusa é o D, que é a diagonal. Então, eu substituiria aqui a hipotenusa por D, colocaria ele isolado lá, D ao quadrado. E os catetos, em qualquer ordem, são os lados do quadrado. Então, eu tenho lado ao quadrado mais lado ao quadrado. Lado ao quadrado é igual, mais lado ao quadrado é 2 vezes lado ao quadrado. Quando eu for passar esse 2 do expoente para o outro lado como raiz, eu vou ficar com raiz de 2 lado ao quadrado. Raiz de lado ao quadrado, que número ao quadrado que vai dar lado ao quadrado? É o lado, tá? Raiz de lado ao quadrado é L, porque isso aqui que é o sentido, né, da raiz quadrada. Então, você tem lá 4. Por que a raiz de 4 é 2? Porque 2 vezes 2 dá 4. Por que a raiz de L ao quadrado vai ser L? Porque L vezes L a gente escreve como L ao quadrado, tá? É o sentido do quadrado mesmo de um número. Então, a raiz do L ao quadrado é L, e a raiz de 2 não tem a raiz de 2. Então, a gente fica com a diagonal igual a L raiz de 2, que é o que a gente vai colocar aqui para poder trabalhar. L raiz de 2, ó. Aí, como é que foi achado o valor do seno de 45? A gente sabe que o seno de 45 é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, quem vai ser o cateto oposto aqui, como esse ângulo aqui é 90 graus, e a diagonal corta esse ângulo na metade, a bissetriz desse ângulo, então fica 45 graus para cada pedacinho desse ângulo, 45 para cima e 45 aqui para baixo. E aí, esse ângulo aqui, se ele é 45, a gente vê aqui que oposto a esse ângulo, eu tenho lado, certo? E na hipotenusa, eu tenho lado raiz de 2. Quando eu for substituir aqui, o oposto é L, hipotenusa L raiz de 2. Se eu simplificar L com L, aqui vai dar 1, embaixo também vai dar 1 raiz de 2. Ó, 1 raiz de 2. Muito bem. Aí eu uso a racionalização, que a gente viu na aula passada também em racionais. Na aula passada não, mas passada em racionais. Como é que eu racionalizo? Eu multiplico em cima e embaixo para o valor daquele número. 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2 mesmo, que 1 vezes qualquer número dá ele mesmo. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz 4, que dá 2. E aí, o seno de 45 independe do valor do lado, tá vendo? A gente colocou aqui um lado genérico. O seno de 45 sempre vai ser raiz de 2 sobre 2. O cosseno é a mesma coisa. Quem é que está do lado do ângulo de 45? Ao lado, cateto adjacente. O L também. A hipotenusa continua L raiz de 2. Vai fazer o mesmo tipo de simplificação, vai dar 1 sobre raiz de 2, o mesmo tipo de racionalização, vai achar aqui raiz de 2 sobre 2. E a tangente? Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Se eu dividir lado por lado, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, lado dividido por lado dá 1. Então, a tangente de 45 é 1. E assim fica demonstrado que o seno, o cosseno e a tangente de 45 são raiz de 2 sobre 2 e 1. Tá nessa ordem. Depois eu vou dar a tabelinha para decorar, só mostrando como é que tirou o valor desses ângulos. Agora vamos para o ângulo de 30 e 60, que é do mesmo triângulo, que é o triângulo equilátero. Deixa eu dar um print aqui certinho para sair o seno de 30 e depois o seno de 60. Calma aí. Não precisa decorar, isso aqui é a parte de demonstração, tá? Não precisa decorar a demonstração, não, pelo amor de Deus. Só estou mostrando como é que chegou lá. Se eu pegar um triângulo equilátero, o que é o triângulo equilátero? Um triângulo que tem todos os lados iguais. Então, esse lado é L, esse lado aqui também vai ser L, e esse lado todinho aqui de baixo também vai ser L. Todos os três lados são L. A altura desse triângulo equilátero, como aqui eu tenho que essa medida aqui
é metade, porque a altura do triângulo equilátero bate no meio do lado. Então, ela divide essa base em duas partes iguais. Então, a gente chama esse lado aqui de lado sobre 2, que é a metade do lado. Então, para calcular essa altura, eu posso calcular a altura através do teorema de Pitágoras, sempre, ó. Hipotenusa ao quadrado seria a hipotenusa de frente para o ângulo de 90, que seria o L, ó, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Os catetos seriam esses aqui em qualquer ordem. Então, H ao quadrado e L sobre 2 ao quadrado. Aqui eu tenho que L ao quadrado é L ao quadrado e 2 ao quadrado é 4. Quando eu passar esse valor positivo para cá, ele vem negativo. E aí eu vou fazer essa conta. Essa conta fica assim, ó, L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4. Se eu botar 1 aqui embaixo e eu quiser fazer o MMC de 1 e 4, MMC de 1 e 4 é 4. E aí 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 1 dá 4. Eu multiplico esse 4 aqui, 4 lado ao quadrado, menos o L ao quadrado, dividido por 4, isso aí é a conta de fração. E 4 menos 1 dá 3, por isso que eu coloquei aqui direto 3L ao quadrado sobre 4. Esse é o valor da altura ao quadrado. Para eu tirar esse expoente daqui para cá, eu vou tirar a raiz desse número. Aí, de novo, como é que eu tiro a raiz de 3L ao quadrado sobre 4? Raiz de L ao quadrado é L. Raiz de 3 não tem, fica raiz de 3. E raiz de 4 é 2. Então, o valor da altura é esse aqui. Sempre, tá? Isso aqui, inclusive, é uma fórmula que tem muita gente que prefere decorar do que fazer essa conta toda para chegar na fórmula da altura do triângulo equilátero, tá? Que é conhecida. Assim como a área. A área do triângulo equilátero é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Muita gente prefere decorar também do que usar o teorema de Pitágoras. Enfim. E aí a gente tem lá criando seno, cosseno e tangente de 30 e depois criando seno, cosseno e tangente de 60. Então a gente usa esse triângulo equilátero ainda, esse é a hipotenusa. Se esse ângulo aqui é o 30, né, a gente está vendo em relação a esse ângulo aqui, ó, esse lado aqui de frente é o oposto e que está grudadinho aqui, ó, do lado de 30 é o adjacente. Então, o adjacente é a altura e o cateto oposto é o lado sobre 2. A altura a gente acabou de calcular, que é L raiz de 3 sobre 2, e a gente vai usar nesse valor aqui, tá? Já substituído. Então, quem vai ser o seno de 30? Cateto oposto sobre hipotenusa. Aí eu pego lá o oposto, que é lado sobre 2, divido pela hipotenusa, que é o L. Hipotenusa está aqui, ó, de frente para o ângulo de 90. Ela é fixa e não se mexe. Tá? E aí, o que nós vamos ter? Que lado sobre 2 divididos por lado, como é que a gente divide? Multiplica pelo inverso do segundo, tá? E o inverso de L é 1 sobre L. Simplificou, vai dar meio. Então, o seno de 30, independente do valor de lado, sempre vai ser meio. O cosseno de 30 é adjacente sobre hipotenusa. O adjacente, o cateto adjacente é o H, que é L raiz de 3 sobre 2, a hipotenusa é L. Se eu simplificar aqui esse L com L, cortar, né, o L com L, vai sobrar raiz de 3 sobre 2. Então, o cosseno de 30, independente do lado, vai ser sempre raiz de 3 sobre 2. A tangente de 30 é o oposto sobre adjacente. Oposto é lado sobre 2, adjacente é L raiz de 3 sobre 2. A gente coloca nessa ordem. Como é que divide duas frações? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. E aí eu inverti a segunda aqui. L eu posso cortar com L, o 2 eu posso cortar com 2. Sobra o que aqui, né? 1 sobre raiz de 3, que eu racionalizo como? Multiplicando por raiz de 3 em cima e embaixo. 1 vezes qualquer número é ele mesmo. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 9. Raiz de 9 e raiz de 9 dá 3. Tá? Então, tangente de 30, independente do lado, sempre vai ser raiz de 3 sobre 3. E aí, a gente vai, por último aqui, no mesmo triângulo, mas olhando para o outro ângulo, igual a gente fez em cima, a gente vai ver o seno, cosseno e tangente de 60 graus, que é o terceiro ângulo notável.
é o mesmo, só ao invés de eu olhar para esse ângulo aqui de cima, eu vou olhar para esse ângulo aqui de baixo. Se eu estou olhando para esse ângulo aqui de baixo, a hipotenusa é fixa, sempre vai ser o L. Aqui eu continuo com L raiz de 3 sobre 2, porque é o triângulo equilátero. Aqui de frente para o ângulo de 60, eu passo a ter o cateto oposto. E do ladinho do ângulo de 60, eu passo a ter o cateto adjacente. E aí o cateto oposto sobre a hipotenusa vai ser oposto sobre hipotenusa. O oposto é L raiz de 3 sobre 2, hipotenusa é L. Quando eu simplificar, vai dar raiz de 3 sobre 2. Aqui o cosseno vai ser adjacente sobre a hipotenusa, e aí eu tenho L sobre 2 sobre L, que quando eu simplificar, aqui dá 1, vai dar meio, e aí tem sempre meio para cosseno de 60, e a tangente de 60 vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente, esse sobre esse. Quando eu fizer essa simplificação, o L eu simplifico com L, o 2 por 2 vai dar raiz de 3. Ou multiplico um pelo inverso da outra, que também vai dar a mesma simplificação, que vai dar raiz de 3, que é o valor do cosseno de 60. E aí, o que a gente tem que saber? Fazer a demonstração disso tudo? Não. A gente tem que saber isso aqui. O daqueles ângulos, como o de 37, que foi usado no exercício anterior, você não vai fazer nada. Eles vão te dar o valor do seno, do cosseno e da tangente no problema. A questão aqui são os ângulos notáveis. Aí os ângulos notáveis você precisa saber. No Enem, quando você for fazer o Enem, não vai ser dado esses valores, tá? E aí existe essa tabelinha que você monta baseado na musiquinha lá natalina, né? Para decorar. Então é assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Você põe a raiz. Calma aí, eu vou parar porque eu sou lerda aqui escrevendo. Então, eu só estou repetindo, tá? Ó, tudo sobre 2. Você põe a raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, veja aqui, legal. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. E aí, todos aqueles valores que foram demonstrados do seno, do cosseno e da tangente, de 30, 45 e 60 nessa ordem, você fica sabendo que são eles. Você precisa saber quem são. O seno, o cosseno e a tangente de 30, 45 e 60 para poder usar nos problemas, tá? De acordo com a musiquinha. E aí vem os probleminhas, que eu acho que deve ter uns 3 ou 4 aqui para a gente terminar essa parte de revisão. E aí os probleminhas são os seguintes. A gente tem uma escada apoiada em um muro, forma em uma das extremidades um ângulo de 30 graus com o solo. Então, ela está formando aqui um ângulo de 30 graus com o solo. Esse aqui é o muro, ó. Considerando o comprimento da escada como 8 metros, determine a altura do muro. Ele quer determinar essa altura H, sabendo que a outra extremidade da escada está no ponto mais alto desse muro, conforme o desenho ao lado. Muito bem. Desse problema aqui, a gente tem H e 8, e 30 graus. Então, a gente tem 30 graus, que é um ângulo notável, e a gente sabe, tem que saber, né? Seno, cosseno e tangente de 30 graus. E tem H e 8. Então, eu só posso partir do ângulo de 30, que está marcado, e do H e do 8. Em relação a 30 graus, como o H está de frente para 30, esse é o cateto oposto. E aqui, como o 8 metros está de frente para 90, ele é hipotenusa. Então, se eu tenho oposto e hipotenusa, a única relação que usa simultaneamente oposto e hipotenusa é o seno. E lá naquela tabelinha, deixa eu voltar aqui, ó, o seno de 30 graus é meio, tá vendo? É daqui que sai esse seno de 30 graus igual a meio, que foi substituído aqui. É daquela tabelinha que a gente vai montar o tempo inteiro, tá? E daqui a pouco vocês decoram de tanto falar na tabelinha, porque a gente vai continuar usando ela. E aí o cateto oposto é o H, a hipotenusa é 8, e quando for multiplicar aqui os meios pelos extremos, vai dar 2 vezes H, 2H, 1 vezes 8, 8. Esse 2 que está multiplicando vem para cá dividindo, dividiu e deu 4. Então, a altura do muro
É 4 metros. A gente descobre o que ele quer saber, né? Sempre vai ser o valor de um lado. Tranquilo, Yasmin, esse exemplo? A professora, eu não escutei. Não, eu perguntei se você entendeu o exemplo. Entendi. Beleza. Vamos lá. Professora, só fazer Fala. uma pergunta. A senhora vai ficar aqui mais ou menos até que horas? Até eu terminar. Não sei. Acho que mais uma meia hora. Tá. Sei quem sabe. Se der para ficar, Tá, deu. Se qualquer não coisa eu der, falo com a senhora. o problema é que eu vou estar gravando, tá? Tá bom. E aí, aqui na esse Professora, fala. eu vou ter que sair, mas como a senhora vai ficar gravando aí, depois eu vejo a aula, tá Tá bom? bom, Essa parte Yasmin. da aula que eu não consegui, Falou. tá bom? Tá Desculpa bom. mesmo, é porque Nada. já passou de 6, aí Não eu tem já começo, problema não. Tá tá? bom? Não Beijo. tem nada não. Beijo. Tenha um bom final de semana. Aí, não, até Também. Voltando. E aí, o que que a gente tem aqui, né? É... Não, me desconcentrei. Vamos lá. Print. Não, não copiei para cá. E aí, segundo exemplo, né? Terminando aí essa parte de revisão. A gente tem. Na disciplina de física, existem grandezas que são representadas por vetores. Os vetores são segmentos orientados, isto é, tem módulo, comprimento, direção e sentido, assim como exemplo, assim, por exemplo, uma força F de módulo 10, que é aplicada por em um corpo conforme a figura. Aí está mostrando isso aqui, né? Que tem a F de X e a Y de X. Esse ângulo aqui é de 60 graus e ele fala que essa força, que é esse vetor aqui, né? Ele vale em módulo, ou seja, o tamanho dele é 10, tá? E aí, se você notar que esse triângulo aqui é retângulo, esse 10 é a hipotenusa, e eu consigo achar tanto o F de X quanto o Y de X. Aí essa componente, eu vou achar as duas. Essa componente f de x, eu vou usar como? Eu vou usar, se eu quero f de x e 10 e f de x está ao lado de 60, é cateto oposto, a única razão trigonométrica que usa cateto adjacente e hipotenusa é cosseno. Então, vou usar o cosseno de 60. Aí lá da tabelinha, o cosseno de 60 é meio, o cateto adjacente é a força de x, né? É a componente f de x, e a hipotenusa é o 10, né? Que é o módulo da força. E aí fez a multiplicaçãozinha aqui cruzada. 2 vezes x, 2x, 1 vezes 10, 10. E aí esse 2 está multiplicando, vai para baixo dividindo, 10 dividido por 2 dá 5, achou lá o valor de f de x. As contas normalmente, se não tiver racionalização, são simples. Elas ficam complicadas quando tem racionalização. Se eu for falar de da força F, da componente F de Y, né? Que é essa vertical aqui, tanto faz eu enxergar ela aqui, quanto eu enxergar ela aqui, ela continua sendo a mesma força F de Y, tá? Então, F de Y tá de frente para 60, ele é o cateto oposto a 60, tem o 10, que continua sendo a hipotenusa, que a hipotenusa é fixa, e quem usa o oposto hipotenusa é a relação seno. Então, eu vou usar aqui o seno de 60, que está lá na tabelinha, que é a raiz de 3 sobre 2, f de y e 10, tá? No lugar do cateto oposto, f de y e 10 no lugar da hipotenusa. Multiplicou cruzado 2 vezes f de y, 2f de y, 10 raiz de 3, esse 2 que está multiplicando vem para cá dividindo, dividi 10 por 2, e aí eu achei 5 raiz de 3. Vou pegar o próximo exemplo, que está para baixo. Muito bem.
E aí, o que eu tenho? Eu tenho que esse triângulo, observe o triângulo ABC e obtenha as medidas de x e y. Esse aqui é o triângulo original. Esse aqui já foi eu mexendo nele, né? Dizendo quem é cateto oposto, quem é cateto adjacente e tudo mais. Então, aqui, né? Se eu for olhar esse triângulo aqui, especificamente, ó, não vai dar, eu vou ter que rebater ele. Deixa eu rebater aqui. Não, eu não quero girar. Inverter horizontalmente. Aí, viu? Esse triângulozinho aqui, em relação a 60 graus, eu tenho que esse lado 10 é o cateto oposto, botei aqui de vermelhinho, e esse lado, essa medidinha aqui, x, que é o que ele quer saber, é o cateto adjacente. Quem usa o oposto adjacente da mesma razão é a tangente. A tangente de qualquer ângulo é cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente de 60 vem lá daquela tabelinha da raiz de 3. O cateto oposto é 10, o cateto adjacente é x. Bota aqui 1 embaixo e vai multiplicar cruzado. Raiz de 3 vezes... botei aqui, né? Raiz de 3 vezes x é raiz de 3x. 1 vezes 10 é 10. E esse raiz de 3 vem para cá dividindo. Raiz nunca pode ficar no denominador. Racionaliza, multiplica em cima e embaixo pelo mesmo valor da raiz do denominador. E aí vai dar 10 raiz de 3. Aqui embaixo é raiz de 9, que é 3. E achou o valor do x, que é um número irracional. Problema nenhum ficar daquele jeito. A mesma coisa vai acontecer para esse triângulo aqui que eu vou botar de azul. Ó. Em relação a esse triângulo de azul, o ângulo que está aqui é o 30. E de frente para o 30, eu tenho... Não vou marcar isso aqui nada. Eu tenho o cateto oposto, ó. E ao lado de 30 é o cateto adjacente. Quem usa a relação, né, a razão que usa cateto oposto e adjacente no mesmo lugar é a tangente. Então, vou usar a tangente de 30 porque esse ângulo aqui é 30. Aqui eu usei a tangente de 60 porque esse ângulo aqui era 60. E a tangente de 30 lá naquela tabelinha é raiz de 3 sobre 3. E aí, o que eu faço? O oposto aqui vai ser o 10, o adjacente é o y, e aí vou multiplicar cruzado. Vai dar a mesma conta do lado praticamente, tá? Y vezes raiz de 3, 3 raiz de 3y, 3 vezes 10, 30. Esse raiz de 3 vem para baixo, dividindo, não pode ficar raiz no denominador, racionaliza. 30 raiz de 3 não pode multiplicar o de fora pelo de dentro. Aqui, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que dá 3. 30 eu consigo dividir por 3, que dá 10. E aí eu fico com outro número racional, 10 raiz de 3 para valor de y. E acho, então, o valor de y. Deixa eu ver quantas questõezinhas tem. Só mais duas. Eu vou interromper, vou fazer uma gravação de revisão e uma gravação de aula de hoje, para senão vai ficar muito longa, né? Eu acho que aulas mais curtas vocês rendem mais. A última deu 1h40 e pouco. Um topógrafo obtém a medida do ângulo de elevação de uma torre conforme a ilustração abaixo, e aí tem a torre aqui. Esse ângulo é de 30, ó. Considerando a distância do topógrafo à base dessa torre, é de 100. Então, essa distância em verde é de 100. E o ângulo de elevação é de 30, obtém a altura da torre. Então, ele está dando essa distância aqui, 100, ele quer a altura, ele já marcou os lados que ele vai trabalhar e já tem o ângulo, né, fornecido. De frente para 30 é o oposto, ao lado de 30 é adjacente. A relação que trabalha oposto com adjacente é tangente. A tangente de 30 sempre vai ser raiz de 3 sobre 3 naquela tabelinha. O cateto oposto é H e o cateto... Estou falando para ninguém, né? Não printei a tela. Às vezes acontece, tá, gente? Isso é o cansaço extremo. Eu terminei essa aula 00:10 ontem. Desse jeito, estou trabalhando pouco. E aí, vamos lá.
Já li o problema todo, tá? Essa distância é 10, essa é a altura EH, finge que vocês estavam olhando o problema, a altura da torre. De frente para 30 é o oposto, do lado de 30 é o 100, tá? E aí, o que, que a gente tem? O que trabalha, né, com oposto e adjacente é a tangente sempre de 30, é fixa, é raiz de 3 sobre 3. O cateto oposto vai ser o H e o cateto adjacente vai ser o 100. E aí, quando você fizer aqui a multiplicação cruzada, 3 vezes H dá 3H, raiz de 3 vezes 100 é 100, raiz de 3 mesmo, e esse 3 está multiplicando, passa para baixo e dividindo. Como 100 dividido por 3 dá dízima, a gente deixa dessa forma aqui mesmo, tá? 100 raiz de 3 sobre 3, que é o valor da altura em metros. E aí vem o último exemplinho aqui, eu estou fazendo assim meio rapidão, porque isso tudo já foi dado na última aula, tá? Última aula não, bimestre passado. Aí eu fazendo revisão, eu vou fazendo igual ligeirinho. 2 pisos de um salão de festa estão ligados por uma rampa plana de 9,6 metros de comprimento e alfa graus de inclinação, conforme representado a seguir. Sobre a rampa estão construídos 20 degraus de mesma altura. Considerando que o seno de alfa é igual a 1/3, calcule a medida de cada grau do degrau, né? De altura de cada degrau, não tem nada de grau. Muito bem. A gente tem o seguinte, ó, desse triangulão, né, que é formado aqui nessa escada, essa altura aqui é o cateto oposto em relação a esse ângulo. Ele não é um ângulo notável nem nada, mas foi dado aqui o seno dele vale 1/3, que é o que a gente precisa para usar a razão trigonométrica seno, tá? O cateto oposto é a altura que é o H, e a hipotenusa é aquele ângulozinho, aquele lado que fica de frente para o ângulo de 90, que é o 9,6. A gente joga, então, aqui o seno de alfa, que é 1/3, a altura H, o 9,6 de hipotenusa, e aí multiplica cruzado. 3 vezes H é 3H, 1 vezes 9,6 é 9,6, H, o 3 vem para cá, dividindo. Quando você dividir, vai dar 3,2. Maravilha. O 3,2 é a altura total, tá? Coloquei aqui, ó, 3,2 é a altura total. Mas a altura de cada degrauzinho é esse valor dividido por 20, tá? Então, quando você dividir, vai dar aqui 0,16 metros, tá certo? Vou interromper, então, a gravação aqui para começar efetivamente a aula de hoje, que não é essa aula de revisão. Combinado? Já já estou aqui de volta.